Bom, olá, boa noite. Nós estamos aqui para trocar uma ideia aqui sobre educação, né? Estou realizando aqui meu trabalho da Universidade Estácio sobre filosofia da educação e hoje eu chamei aqui para conversar comigo a Jaqueline Scarano. Ela é pedagoga e atualmente estudante de neurociência e E educação. isso mesmo, né? Legal. Então a gente vai trocar uma ideia sobre alguns assuntos que envolvem educação, educação na atualidade, e vai ser bem legal. Então, Jaque, eu quero iniciar essa conversa fazendo uma pergunta para você, né? A primeira pergunta que a gente tem aqui, e a pergunta é a seguinte: qual o papel do docente na formação do sujeito para você? O que você entende sobre essa pergunta? O que você tem para falar para a gente? Bom, vamos lá. É, eu acho que o principal papel, né, do docente aí na educação é um papel de mediador, né? Então, por muito tempo a gente viu, se a gente observar a história, enfim, e não precisa observar muito longe, não, mas em muitas escolas, em muitas realidades, o professor ele não é um mediador, ele é um impositor de conhecimento, ou ele só passa um conhecimento, mas eu acredito que o principal papel mesmo é mediar o conhecimento. Então, a gente não está ali como o principal é, dono, proprietário da verdade. Na verdade, a gente vai. O aluno já tem algo, né? Ele já existe, ele já conhece algo, ele já tem o seu próprio conhecimento do seu convívio, e a gente vem para somar o que a gente, enfim, estuda, né? E o que a gente pode somar no conhecimento dele, mas a gente entende que a gente faz parte de um processo que já acontece. A gente não está, enfim, imposicionando alguma coisa ou algum tipo de conhecimento. É um processo que ele já vai passar e a gente está ali no meio, né? No meio desse processo para impulsionar ele a conhecer, a conhecer mais, ou mesmo gerar uma vontade de um conhecimento maior, né? Então, um processo que ele já vai passar e a gente está ali para mediar todo esse conhecimento, mediar toda a aprendizagem e tudo que ele vai aprender através dos livros, apostilas e só o próprio conhecimento científico. Legal, muito bom. Seguindo aqui para nossa próxima pergunta, a pergunta é a seguinte: quais são as principais reflexões acerca do aluno que um professor não pode nunca se esquecer? O que você tem para falar aí sobre as suas experiências de sala de aula, de educadora? Vamos lá, eu acho que uma coisa que a educação mais moderna, né, esse novo pensamento sobre educação, ele traz, e eu me identifico muito, que é sobre trazer o aluno para o centro, né, trazer ali ele para o principal propósito de tudo que a gente faz, né, então a gente aprende muito, né, que o professor, ele veio como, né, como um superior, ele veio como, já foi visto como, enfim, o acima de tudo, né? E hoje a gente entende que, na verdade, o aluno ali ele está como centro, né? Ele tem que estar no centro para que as coisas realmente sempre estejam no seu lugar, que é voltar nosso olhar para ele, né? Voltar para o ser humano ali que está aprendendo, né? Ver ele como ser humano e ver que ele tá a gente está facilitando, né? Como eu falei, é um mediador e tudo mais, mas sempre com o aluno ali no centro, né? Então, nunca pensar que o educador, que, né, que eu sou a dona da verdade, ou que eu estou ali exatamente assim num pedestal, enfim, mas sim que eu estou ali por causa dele, né? Então, meu propósito da minha profissão, o propósito dessa minha escolha, dessa minha ação de educar, enfim, eu tô ali sempre para ele, né? Então, a partir do momento que eu olho para ele como centro, olho para ele com respeito, olho para ele considerando todas as vivências que ele tem, isso transforma a realidade e desconstrói uma educação que é totalmente autoritária, e constrói uma educação muito mais, como posso dizer, uma educação muito melhor,
né? Uma educação muito mais colaborativa, uma educação muito mais eficaz do que só o professor ali no centro, mas sim o aluno agora no centro. Legal que isso acaba tornando o processo de educação atrativo para o aluno, né? Que é uma das principais bases da educação, né? Se o aluno não entender que ali na escola, né, ou no ambiente que ele está sendo educado, é um ambiente agradável, que desperta interesse nele, o processo de educação ele vai ser falido, né? Porque a Exatamente. criança, ou enfim, um adolescente, até mesmo a pessoa que está se formando em uma universidade, ela vai estar indo por obrigação e não por desejo, né? E aí a gente já perde um grande potencial de educação aí nesse processo. Muito legal, Jaque. Exatamente. Partindo para a nossa próxima pergunta, é a seguinte: quais os pensadores te ajudaram a compreender a condição dos sujeitos da educação? Muito bom. Então vamos lá, vamos de trás para frente, né? A gente aprende vários, né, educadores aí, vários pensadores no nossa, nos processos também de aprendizagem, né, na universidade, mas os que eu mais me identifico, assim, que me marcaram muito positivamente, foram o Piaget, né? Ele é ali o precursor da educação, isso é, a gente pode aprender com muitas coisas, né? Muitas coisas que ele nos ensina, e o que eu mais gosto, assim, eu que gosto muito da fase de alfabetização, de ver como ele valorizava, né, o que ele deixou para a gente, né, que é valorizar o que o aluno já tem, né, então, quando ele educava os adultos, né, alfabetizava os adultos, ele trazia, por exemplo, exemplos da vivência, né, então eu não tenho como ensinar um, uma pessoa, por exemplo, que tem uma vivência, por exemplo, no interior, enfim, com coisas de, de plantação, por exemplo, e trazer para ele palavras desconhecidas que é, por exemplo, da cidade, né? Então, eu preciso sempre entender o convívio do aluno, a vivência dele, conhecimento que ele já tem sobre isso e aplicar no processo de aprendizagem. Então, o Piaget traz muito isso. E aí eu também gosto muito de Vygotsky, que ele fala muito sobre a nossa aprendizagem com a interação com o outro. Isso a gente consegue ver muito em todos os lugares, né? Mas na escola, principalmente, eu sempre falo que eu sou muito a favor da escola, da educação, dessa interação, porque tem coisas que o aluno aprende que, né, vai muito além do livro, da apostila, da escrita, ele aprende também através do relacionamento com outras pessoas, né? E a gente vai para isso, né? Entender que ele é um ser humano e que ele vai aprender muito, mas ele tem que aprender muito mais além do que ler e escrever. E eu gosto muito também mais agora Mais recente. a recente, né, mais atual. A gente tem a Maria Montessori, né, que foi é, enfim, nos deixou um grande aprendizado aí sobre enxergar, principalmente a criança, né, ela ensina muito sobre as primeiras fases da vida, né, mas sobre enxergar a criança também como um potencial. Então, ela traz muita questão da autonomia, ela traz muita questão que o aluno ele não vai aprender somente através de uma sala, de uma carteira, de uma cadeira, ela vai aprender através da natureza, através do contato com outras pessoas, através da brincadeira, né, através das suas vivências. E isso é o que eu mais me identifico e gosto aí nessa em tudo que a Maria Montessori nos ensina, e sempre se alinha, né? Sempre vem se alinhando com outros educadores também, e isso é muito legal, a gente ir construindo e vendo com que mais a gente se identifica, e eu gosto muito deles. Legal. É interessante a gente ressaltar, né, como a gente tem visto bastante no curso, essa linha de pensadores que você trouxe para a gente é uma característica, ela traz uma característica muito forte do empirismo, né, que influenciou muito esses pensadores mais contemporâneos, a educação contemporânea, né, que é essa questão da criança não ficar presa, ou da criança ou adolescente, ou educando em si, ele não ficar preso ao conteúdo da apostila, mas ele aprender através das experiências, né? A gente aprender que nas experiências que temos na nossa vida, a gente também consegue aprender, né? A educação, o conteúdo em si, ele não está só preso num livro, num conteúdo escrito ali, né? Eu também acho isso muito interessante, muito legal. E partindo agora para a nossa última pergunta,
para a gente encerrar nossa conversa aqui, como acontecem as relações interpessoais em sua sala de aula, né? Seu relacionamento entre professor e aluno, como que é isso? Conta pra gente. Vamos lá. Enfim, não tem como se inspirar, né, nessas pessoas e fazer diferente, né? Não tem como aprender sobre diversas coisas, se identificar e não e fazer diferente, né? A gente tem que seguir por uma linha de pensamento ali igual ou parecida, né? E aí a gente sabe que no dia a dia as coisas são muito diferentes da parte teórica, né? Então, quando a gente vai para a sala de aula, quando a gente vai para essa vivência escolar, é tudo muito diferente. Muito assim, muitas coisas são maleáveis, muitas coisas são. A gente sabe que tem coisas que são aplicáveis, tem coisas que a gente são aplicáveis com o tempo, tem coisas que não são aplicáveis naquele momento, mas a gente vai tendo nossas próprias vivências. Mas a partir do momento que eu coloco assim na minha cabeça, né, como a gente falou, que o aluno está ali no centro e que eu tô ali por ele, as coisas, isso é aplicável em qualquer situação, né? Porque aí eu não enxergo mais o aluno, né, ou quando ele é criança, porque ele é criança e eu sou maior, ou porque o adolescente não sabe de nada e eu sou melhor, ou quando mesmo a gente vai educar um adulto, ou mesmo na faculdade, né, a gente nunca se coloca num patamar maior e a gente não olha de cima para baixo, né? Então eu gosto muito dessa visão, né? E é o que eu gosto muito de exercer em sala de aula é isso, né? De que eu nunca vou olhar para o meu aluno de cima para baixo, mas sim de igual para igual. Então, a partir do momento que eu faço isso, eu enxergo ele com respeito, eu enxergo ele como um ser humano e não só como um aluno, eu vou sempre estar numa relação de igual para igual. Então, eu nunca vou estar aqui em cima e o aluno lá embaixo. Ou também não vou colocar o aluno lá em cima e eu vou me deixar aqui embaixo. A gente vai sempre conversar de igual para igual e aprender juntos, né? Então, sempre algo que a gente, mesmo que a gente esteja lá para ensinar, mas a gente também aprende, né? Então, a gente, com quem está na vivência, vivencia isso todos os dias, que a gente nunca só ensina, a gente aprende, né? Então, a gente está ali, é a questão da mediação, né? Eu estou mediando um conhecimento, mas ao mesmo tempo eu estou ali aprendendo e exercendo respeito, ensinando, criando um cidadão, né, um cidadão pleno, que é o que a lei nos diz, né? Ela fala muito sobre isso, né, que a educação ela garante que a criança saia da escola como um cidadão pleno, né? E até quando, até que momento a escola realmente está fazendo isso, né? Então a gente sabe que é uma realidade que precisa ser transformada, a escola ela precisa ser desconstruída ainda, né? Ela precisa ainda absorver muito dessa educação moderna, que é enxergar o aluno como ser humano e, e sempre potencializar o que ele já tem, impulsionar ele a crescer e encorajar, né, a cada um nossas próprias áreas de conhecimento, nas suas habilidades e isso, enxergar de igual para igual e saber que ele não estou criando só uma cabeça pensante, né? Eu estou criando sim um cidadão pleno que ele vai sim ele vai ser conhecedor, ele vai sim aprender muitas coisas na parte científica, mas ele também tem que ser um bom cidadão, ele tem que saber conviver bem, ele tem que saber conversar, ele tem que saber pensar e tudo mais. Então, assim, pensar fora do livro. Ele tem que sim pensar criticamente, enfim, isso tudo também é papel da escola, do educador, e é isso. Né? Eu gosto muito de trazer isso tudo para a minha sala de aula, assim, isso sim é aplicável em todas as situações. Sim, legal. Se a gente for pegar, né, é aquela questão, né, ninguém inventa, a gente não está inventando a roda, né, o princípio da educação lá na Grécia Antiga, né, a educação ela foi estipulada para criar cidadãos, né, então essa é a essência da verdadeira educação, né, muito legal. Já que para a gente encerrar a nossa conversa aqui, se você conseguir, se você puder, eu queria ver com você se você conseguiria trazer um exemplo, né, prático de alguma da sua vida, da sua vivência na sala de aula, para poder exemplificar tudo isso que a gente conversou aqui. Se você conseguisse trazer um exemplo para a gente. Vamos lá. É,
acho que a experiência mais marcante que eu tive, né, foi quando eu saí do estágio e fui para a sala de aula, né, e assumindo mesmo, sendo responsável por uma turma. E aí eu fui para um projeto da prefeitura que, que eu me vi ali com 40 crianças de 5 anos e não foi tão fácil. Bom, eu peguei uma turma assim bem disciplinada, uma turma que já tinha trocado de professores várias vezes, isso só nos primeiros 2 meses do ano. E então eu me vi ali no começo, falar uma situação bem desafiadora. Mas, como eu falei, existem coisas sim que não são aplicáveis, mas enxergar ali o aluno com respeito e, e de igual para igual, ele é aplicado em qualquer situação, né? Numa sala de 10, numa sala de 40. Então, foi isso muito que eu coloquei ali, né? E fui construindo com eles. Então, entendi ali a realidade deles, entendi o que estava acontecendo, entendi o sentimento deles de também de rejeição, né, de trocar de várias vezes de professor. Então, eu não cheguei, mesmo sendo me deparando com a questão da indisciplina e eu não cheguei impondo nada, não cheguei impondo regras. E aí eu olhei para eles de igual para igual, então a gente foi um longo percurso, não foi fácil, não foi curto, né? Foi dia a dia, a gente trabalhando, a gente construindo coisas juntos, então a gente construía nossos combinados, construía as nossas regras, construía tudo que a gente deveria fazer, a nossa rotina, o que a gente ia aprender, a gente fazia junto, né? Então eu passava muito isso para eles. E visivelmente, né, assim, a gente viu a diferença do começo do ano até o meio do ano. Então, no meio do ano, a minha turma já era completamente diferente. Então, eu poderia assim chegar gritando, impondo algo que eu acreditasse e que eu queria fazer, ou querer me demonstrar que eu era uma boa professora, mas eu construí isso com eles juntos. Então eu não fui só uma, eu não foi só eu que fui boa, né? Eu fiz os meus alunos também serem bons, então a gente fez nós juntos fizemos uma turma boa. Então, eu acho que é muito isso, assim, né? Que nem aquela questão do olhar, né, de igual para igual, tratar meu aluno de igual para igual, de respeito. Eles tinham 5 anos, mas eu não tinha como olhar para eles com desrespeito, porque mesmo com 5 anos eles já tinham muitas vivências. Então eu tinha que considerar tudo isso e, e foi muito legal, assim, foi um aprendizado muito bom, porque ali do meio do ano a gente já viu uma diferença muito grande, uma sala totalmente colaborativa, desconstruída, assim, às vezes muitos outros professores mais tradicionais não entendiam, mas a gente tinha respeito, né? Então, respeito tanto deles para mim quanto de mim para eles, e a gente conseguiu construir uma coisa muito legal e ser uma turma bem colaborativa, né? No final do ano foi bem gostoso ver toda a evolução de tanto minha quanto professora, quanto deles como aluna. Foi muito bom. Que legal. Muito obrigado, Jaque, pela sua experiência, pela conversa que a gente teve aqui. Obrigado pelo tempo que você separou para conversar comigo aqui. Foi de grande aproveitamento. Muito obrigado pelo incentivo também, né? Que a gente escutar de alguém que tá de dentro, né, de uma sala de aula, que já está atuando, né? Traz para a gente uma outra visão daquilo que a gente tá estudando ainda, nós como futuros educadores, né? Então é isso, muito obrigado e que você continue nessa jornada aí e logo mais conversaremos novamente, se Deus quiser. Muito bom. É isso aí. Muito obrigado, pessoal, você que assistiu, você que curtiu aí a nossa conversa, tá bom? E esse foi o nosso vídeo, essa foi a nossa conversa sobre educação de hoje. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.